Seja bem-vindo a mais um episódio do Arca Podcast. Hoje é com muita satisfação que eu vou receber aqui um convidado para a gente conversar um pouco sobre música, sobre adoração. Eu acredito muito que a música talvez seja o único instrumento que toca nas três esferas do ser humano: corpo, alma e espírito. A música movimenta o mundo espiritual, tanto que tem um episódio na Bíblia e o rei procura um profeta e ele fala assim, ó, trazei-me um tangedor. E a Bíblia fala que quando traz o tangedor, tangendo o tangedor, a mão de Deus se moveu dentro daquela casa e aí o profeta começou a profetizar. Eu acredito muito nisso, que a música ele tem esse poder de trazer o céu para a terra, literalmente, através da nossa adoração. E essa pessoa que eu recebo aqui hoje, ele é goiano, agora, né, ele tá ali no Rio de Janeiro, tem composto música que tem alcançado nações, tem rodado o Brasil levando aquilo que Deus colocou no coração dele. E eu quero entender um pouquinho por trás da música, por trás da composição, como que funciona esse processo, fé, enfim, é tudo aquilo que a gente vê no palco, mas a gente não conhece atrás do palco, tá? Atrás do altar. É com muita satisfação que eu recebo aqui Thiago Godoy. Meu amigo André, Seja que muito honra estar bem-vindo. aqui, viu? Honra é Arca toda minha. Podcast primeiro, eu acredito que será o primeiro de vários outros que a gente vai gravar aqui. Amém. Thiago, antes da gente começar a conversar um pouco sobre música, me conta como que começou essa trajetória na música. Rapaz, André, tava hoje falando com a irmã, a gente estava conversando no almoço, e eu falei ontem lá um pouquinho também no culto, né? Comecei a cantar, cara, com 23 anos. Eu não comecei, tipo, desde criança cantando, eu comecei a cantar literalmente depois que eu me converti mesmo. Ah, Recebi uma palavra de Deus, que Deus ia me usar no louvor e na adoração, e após a minha conversão eu mergulhei de cabeça. Mas não comecei afinado, igual eu falei ontem, não comecei afinadinho, sim, e até hoje eu estou me aprimorando, né? Até hoje eu estou aprendendo ainda. Então, tanto o canto, quanto a música, quanto tocar o violão também, foi tudo após a minha conversão. Então, legal. eu comecei a cantar mesmo, foi com 23, 24 anos, a gente começou na música a fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, E que é, imaginava viver tudo isso que você está vivendo hoje, Thiago? cara, literalmente não. E hoje Não, você roda o Brasil levando a adoração. é. Como que você se sente fazendo isso hoje? Eu sinto uma alegria muito grande, mas sinto também uma responsabilidade também muito grande. Uma responsabilidade você conduzir uma igreja, você conduzir um povo Sim, em adoração. Então, isso antes daquela manifestação, daquela ministração na igreja, existe um, um cara que está, sim, sabe, dentro da sua casa, cuida de casa e, e tem o seu secreto com Deus. Então, tudo que acontece na estrada, tudo que acontece numa igreja, tudo que acontece na minha igreja local, tudo que acontece na Lar Church, sim, tudo isso é resposta de um Tiago Godoy ou de um Tiago. sim, O Tiago dentro de casa, no secreto, no carro, legal. no aeroporto, onde ele se preocupa em estar perto do Senhor, né? Legal. E Buscar assim, eu intimidade. acredito, igual eu disse na introdução, muito que a música ela consegue tocar nessas três esferas, né? Corpo, alma e espírito. Mas quando a gente se trata de processo de composição, isso é muito inspiracional ou é muito espiritual da parte do cantor? Como que funciona esse processo de composição? O processo de composição, para mim, ele é ligado principalmente ao espiritual, né? Você recebe Sim, um dom de compor, mas o dom de composição ele precisa ser lapidado e como que você consegue lapidar ele? Buscando intimidade com Deus, lendo a palavra, orando, jejuando, para que você possa alcançar o que o céu está cantando, para que sim, você possa escutar. Inclusive, não sei se você ouviu um corte do pastor Antônio Cirilo, ele falando que ele estava, como nasceu a música Poderoso Deus. Ele estava cantando, ministrando numa igreja, de repente a mente dele dividiu.
ele estava ouvindo uma música, cantando uma música, ministrando e ouvindo outra no mundo espiritual. Doideira. E a música que ele estava ouvindo era Poderoso Deus, e a mente dele, ele começou a cantar o que ele estava ouvindo, Sim. cantou, com mover. Depois ele chegou em casa, abriu a palavra, e era exatamente a palavra que ele estava ouvindo, era exatamente a palavra, e a música nasceu assim. Uau. Então, a nossa vida em Deus, ela está realmente no que a Bíblia diz: eu vou santificar vocês no corpo, na alma e no espírito. Uau. Então, a composição em Deus, ela nasce com, com, com essa verticalidade, Sim. sabe? De eu, sabe, buscando inspiração nele, para que dele possa gerar no meu coração a canção que o céu está cantando. Uau. Eu falo a respeito dessa verticalidade quando eu tô pregando, e a gente tem que caminhar nessas duas esferas. Existe a horizontalidade da cruz, mas também existe a verticalidade. E a gente enxerga muito isso nos 10 mandamentos, porque tem os 10 mandamentos têm uma parte que é direto ligado a Deus, mas tem também entre os homens, por exemplo, não adulterarás, não matarás, não roubarás. Então, existe essas duas esferas que a gente caminha. E te acompanhando, eu vejo que você carrega um lema, né? Que é músicas que curam, libertam e transformam. Isso veio de qual forma para você? Quando que você passou a carregar isso? Bom, eu sempre acreditei em milagres. Não que o milagre é um fim em si mesmo. Sim, Milagre não é um fim em si mesmo. Mas eu acredito que ele é uma uma das obras ou da forma que Jesus opera, sim, entende? E eu acredito nessa vertente, milagres. Eu tive uma caso na minha história que o meu pai estava com câncer. E Deus me deu uma música, uma inspiração para compor uma canção, profetizando a cura que o meu pai ia receber. E meu pai recebeu a cura. uau. Ele recebeu a cura. A partir dali, então, eu comecei músicas que curam, transformam e libertam. E essa música você escreveu ela? Compus, fiz essa música. Chama Tu És um Milagre, a música. E a partir dessa, desse milagre que aconteceu, foi como Jesus dissesse a mim assim: é isso. Você está sendo inspirado, levantado para carregar músicas que curam, libertam, transformam. Uau. Então, não é só uma frasezinha que está escrito aí, um texto. Sim. Realmente o que eu carrego. Eu creio Viveu nisso. isso. Eu creio nisso. Eu, eu, eu vivo isso. Eu sou um milagre aqui, né? Jesus fez na minha vida o que eu não conseguiria fazer. Cantar eu não conseguiria, tocar eu não conseguiria, acreditar, como você perguntou, acreditar que eu estaria vivendo tudo isso, eu jamais poderia ter acreditado lá atrás. Mas o chegar até aqui foi possível porque eu passei pelo processo. E para chegar até aqui, você passa por processos, né? Muitas vezes as pessoas elas são elas querem as coisas muito rápidas, principalmente hoje em cortes de, de vídeos, Instagram, né? Cortes de Instagram. A galera só vê o corte, mas a galera não vê o vídeo todo, é. entende? Tem um vídeo inteiro ali. Mas hoje a galera só quer ver o corte, 50 segundos, 30 segundos, mas existe uma live. Existe uma live na sua vida, existe uma live na minha vida. Uau. Agora eu escolho o que eu corto para mostrar, né? Mas Jesus, a minha caminhada com Jesus não tem corte. Uau. O processo com Jesus não tem corte. Pelo contrário, existem marcas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu trago em meu corpo as marcas. É a marca do processo, é a live sem cortes, mas com marcas. Então, cheguei até hoje, estou aqui no Arca Podcast com meu amigo André, mas eu tive de viver o meu processo, viver as minhas marcas. Nas ministrações que eu faço, eu conto algumas dessas marcas.
Mas eu tenho orgulho de dizer que eu trago marcas e não manchas. Uau. E teve alguma dessas marcas, assim, que mais de fato te marcou, Sim, tenho. além da cura do seu pai? Não, várias. Eu tenho inúmeras para te contar. Assim, se nós formos aqui, a gente vai. Mas eu vou contar uma. Em 2000, ano 2000. Essa eu nunca contei, hein? Inédito. Ó, direto Arca É, Podcast. direto aqui pro meu amigo André, Arca Podcast. Em 2000, a minha tia me perguntou: Você já foi à praia? Você conhece praia? Eu não, nunca fui. Aí ela, então, você vai à praia, eu vou levar, vou pagar sua passagem e você vai. Ano 2000. E ano 2000 eu não era crente. Mas eu tinha uma tia minha que era evangélica e tudo, a gente sabia da vida que ela vivia e tudo. E eu ia muito na casa dessa minha tia. Então eu fui para essas férias e eu cheguei na cidade, Ilhéus, Bahia. E fiquei ali já alguns dias e tudo, e acho que no penúltimo dia, eu achei que já era surfista. Peguei uma pranchinha bodyboard, o mar tava com a maré seca, tava longe, distante, assim, muita onda quebrando. E eram, sei lá, umas 7 da manhã. Eu peguei a pranchinha, coloquei o step mal colocado, fui Alto mar. para o marzão, para o alto mar. Na hora que eu entrei, eu já caí dentro de um buraco, porque as ondas estavam arrebentando dentro de um buraco. E aí a onda veio, já me deu um caixote, já levou a prancha, eu fiquei dentro desse buraco, sem prancha, sem nada. E eu tentava sair e não conseguia, porque eu colocava o pé na areia, a água vinha, tirava a areia, e eu afundando, e aquela coisa, mano, eu me lembro de uma coisa que me marcou. O que me marcou foi quando eu estava já no, no- na terceira que eu ia afundar, eu estava gritando socorro, e eu me lembro que eu disse assim: Deus, eu vou morrer. E eu me entreguei para a morte. Quando eu me entreguei para a morte, que eu mergulhei, que eu ouvi o barulho das águas, assim, aquele barulhão de água, assim, e eu subi novamente, o salva-vidas, já tinham já uns 3 salva-vidas já correndo para vir me salvar. O, o, o mar estava tão bravio que os salva-vidas não tiraram a corda da boia para jogar, eles jogaram boia com corda e tudo para mim, e eu fraco. Eles pediram: Você consegue tirar a corda? Eu acho que eles esqueceram, não sei o que aconteceu. Eu consegui tirar a corda com muito, muito esforço. Fiz assim, joguei, aí a onda levou o pedaço de corda para eles, eles conseguiram me tirar. Mas isso me marcou de uma forma tão incrível antes de me converter, cara. Eu conto esse testemunho antes de me converter. Jesus começou a me marcar antes da minha conversão, porque eu disse: Eu vou morrer. Foi como se depois eu descobrisse que Deus falou: Não, a última palavra sobre a sua vida sou eu que te dou. Uau. Você não chegou a tua hora, não chegou o teu tempo, ainda tem muita coisa para acontecer. Você ainda vai ter um encontro comigo, através de você eu vou salvar muita Uau. gente. Então, esse fato marcou realmente a minha história. Existem outros, mas esse é Uau. absurdo. Esse é surreal para mim. Cara, e assim, a sua vertente é um pop rock e não é um som tão tradicional hoje dentro da igreja. Eu acho que não é de fato. Como foi decidir seguir por esse caminho dentro do meio gospel? Teve algo que te inspirou a seguir? Foi uma estratégia talvez em Deus? Ou o timbre da sua voz te levou ao pop rock? Ou você sempre gostou do rock e pensou assim, agora eu posso usar isso dentro da igreja e trazer pessoas para Cristo? Qual que foi o seu pensamento a respeito disso? André, suas perguntas estão sendo muito legais porque são coisas que eu nunca falei, assim, em Legal. um podcast, sei lá. E eu vou ter oportunidade de falar aqui, cara. A minha raiz musical, ela, ela veio do hip hop. Eu, eu gostava muito de hip hop, rap. é, Antes de me converter, eu ouvia muito. Então a minha raiz de música, ela é do hip hop. E quando eu me converti, eu comecei a ouvir bandas de rock, pop rock, Sim.
americanas, canadenses, e isso começou a me trazer uma inspiração. Então, e quando eu me converti, as influências de música que eu tinha, que eu ouvi, não eram especificamente do som que eu toco, Sim, mas gerou uma base para que eu pudesse, porque como a inspiração que você tem, que você gosta muito, acaba que você fica meio parecido com aquilo que você sim, gosta. E eu comecei a ficar muito parecido com as minhas referências. Eu comecei a ficar muito parecido com as minhas referências e comecei a sair daquilo que eu sempre gostei, sim. desse som hip hop, do rock, do pop rock e tudo. E um dia eu estava orando no monte e falei, Deus, eu quero meu estilo próprio. Quero o meu estilo, o estilo meu próprio, Thiago. E, e foi isso, cara, ouvindo vários cantores brasileiros, ouvindo cantores americanos, bandas americanas. Eu fui trazendo isso tudo para minha identidade para ser o Thiago, né? Então, esse som que hoje eu assumi, né? Ele veio dessa mistura, né? Tanto é que meu primeiro, antigamente era CD. Meu primeiro CD, eu fiz músicas que as batidas, as levadas, tanto é que hoje, se você me ouvir tocando, a minha batida de violão, ela lembra muito a batida para você cantar um hip hop, mas Uhum. misturado com rock e tal ali no pop rock, Sim. porque veio eu tive de transicionar para isso, entende? Uhum. Então, eu gravei no meu primeiro CD, eu gravei uma música que era um hip rock, eu falo assim, né? Hip rock. O nome da música é Vou Amar. Então, essa identidade, esse som nasceu dessa mistura que eu Uhum. acabei de falar para você. Cara, e teve algum cantor que mais te inspirou no meio gospel quando você converteu e começou a estudar música? Muito, cara. O meu professor, né? Eu brinco com ele que ele é meu professor. Matos Nascimento é meu professor. Matos O pai Nascimento. ouvia demais. É. O segundo é o Marco Salles, né? Que antes era do 4x1. Sim, Pastor Marco ouvia Salles. muito. Isso, dois professores, Marco Salles e Matos Nascimento. Aí depois eu tive outras escolas que Sim, eu comecei a ouvir de outros cantores, tanto feminino quanto masculino também, porque, igual eu te falei, né, tava criando um estereótipo, assim, dentro da igreja, as pessoas lembravam muito, canta parecido, né, porque a gente tem realmente um timbre parecido. sim. Eu cantava muito as músicas dele e começou a ter esse estereótipo. E foi aí que eu me incomodei. Falei, cara, não, ele é ele, né? Ele Sim. é ele. Deus deu pra ele. Eu preciso ter o meu, o Tiago. Foi quando eu fiz essa oração para que pudesse Deus trazer essa identidade para mim, cara. E Deus atende a oração. E você acredita que foi essa autenticidade que trouxe o reconhecimento que você tem hoje, a abertura no Brasil que você tem hoje? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu acredito muito na autenticidade, né, cara? Assim, eu acho que você, você precisa ser autêntico, você precisa acreditar naquilo que você carrega, né? É, porque a gente pega aí no meio gospel da música pessoas autênticas. Vou citar algumas, por exemplo, Eli Soares tem uma voz absurda, Muito. uma técnica absurda. A gente pega Thales Roberto, tem um estilo único. Único. Ah, cada um tem um estilo de fato muito bem definido. Muito. Muito bem definido. E se você falar para eles assim, canta, canta X, e você cola com isso aqui, ele vai falar, não, eu canto isso aqui, eu acredito nisso, Identidade. na identidade. O Thales também, do mesmo jeito. O Eli, do mesmo jeito. E tanto é que é uma verdade no que eles acreditam, que eles são o que eles são, cara. Sim. Eles não chegaram ali, cheguei, por chegar, não. Sim. O Thales acreditou no som dele, o Eli acreditou no som dele. Você ser autêntico, você paga preço também por você ser autêntico, entende? Porque muitas vezes você pode ir por uma bolha e essa bolha te levar para um caminho que não é seu, que não é para você. Fato. E eles fugiram completamente disso. E eles são hoje resultado daquilo que eles acreditaram. E pode ser que você que está assistindo não conseguiu ainda chegar onde quer porque não descobriu a sua identidade ou a sua autenticidade. Exatamente. Tá ainda perdido em meio a muitas referências. Não que referências sejam ruins. Não, Né? referência é De incrível. fato. Eu acabei de, né, dizer das minhas Claro, referências. claro. Mas a minha época,
Hoje, por dia no Spotify, são centenas de músicas que são lançadas por dia, de cantores. Sim. E hoje você tá em todas as plataformas? Estou em todas as plataformas digitais, estou no Spotify, YouTube. Isso. E eu vi os seus stories hoje. Você falou do Matos Nascimento e você tava cantando Sou Feliz. Sou que, feliz. se eu não me engano, é dele. É dele. Hoje eu tava num dia nostálgico, aí eu lembrei de outra música também, Cria em Mim, ó Deus, uma música da comunidade de Nilópolis, eu gravei também, hoje no Stories, então são músicas que me alcançaram, né? Sim. Então que realmente preenche meu coração, que fazem parte da minha vida, né, cara? Então Sim. eu sou um cara que gosta de honrar isso. Agora, você roda o Brasil, Godoy, e a gente vive uma geração que existe um mercado gospel por trás disso tudo. E você tá em vários altares, então existe uma diferença muito grande entre a pessoa ser um artista e a pessoa ser um ministro de adoração. De fato, eu entendo que a música, ela tem o mercado dela, ela pode te gerar uma renda, assim como o pregador também tem a renda dele, com os estudos e tudo mais. Para você, existe uma separação entre o artista e o ministro, ou ele consegue equilibrar essas duas funções? Eu escolho a última. Equilíbrio. Porque não tem como eu fugir. Eu vou te falar aqui. Nós vivemos hoje um momento difícil na área artística, Sim. exatamente porque fugimos do equilíbrio. Uau. Porque nós entregamos de forma que não deveríamos ter entregado essa parte artística. Porque hoje, quem cuida muito dessa parte artística, infelizmente, não somos nós cristãos. Sim. Não é nós, não é a gente. Então, eu acredito que quando nós temos um equilíbrio entre você ser um ministro do Senhor e você entender que isso faz parte. Sim. Eu sou artista, não é porque eu me considero ser artista por mim. Não, eu sou Sim. artista porque eu sou design gráfico. Entende? Uhum. Eu aprendi música, cantar. Então, isso tudo faz parte de arte. Você concorda comigo? Concordo. Então, para definir a arte, o que é uma definição de arte para mim? Um artista. Uau. Eu aprendi a pintar de forma abstrata. Então, eu me defino como artista por essa razão. Certo. Mas não por ego. Eu não sou um artista por ego. Eu sou um artista porque eu me considero assim, porque eu fiz tudo isso que eu estou te falando. Uhum. Então, eu tenho um equilíbrio nisso. Então, eu consigo, hoje, fazer essa transicionar esses dois, entendeu? Certo. E assim, teve algum projeto talvez que você foi convidado para participar e que para não negociar os seus valores, você negou ele? Já aconteceu isso com você? Talvez você falou assim, pô, eu não quero entrar nesse projeto porque Deus não tá nele, talvez, algo do tipo. Cara, não, assim, que eu me As lembre, parcerias são sempre boas, né, é, até então. até então, assim, eu ainda não tive essa experiência, sabe? Não tive essa experiência. E essa música, por exemplo, do Matos Nascimento, Sou Feliz, é uma das que mais te marcaram? Ah, ele tem várias, né? Várias, mas a Sou Feliz é a que realmente foi a primeira, assim, que eu ouvi, que eu acho que foi a primeira que eu ouvi e foi a primeira que eu cantei. É mesmo? Foi a primeira que eu cantei. Então essa música me marca muito, né? Na hora de compor uma música, é sempre num momento difícil da sua vida ou um momento muito alegre que vem um insight da música? Tem algum momento que você fala assim, em certos momentos eu sempre componho uma música, sempre vem na minha mente algo? André, eu tenho uma dificuldade. A dificuldade minha é compor música de celebração. Por que a minha dificuldade? Cara, porque igual a pergunta que você fez, você já definiu. As músicas geralmente elas são feitas geralmente em momento de dor, cara. E vou te falar, a vida de um cristão é praticamente
praticamente vive em meio à dor, cara. Em meio, sabe, a desafios. A vida de um cristão, ela é desafiadora. Então as minhas músicas, elas nascem de momentos desafiadores. Desafiadores. São momentos da dor mesmo. Então eu tenho essa dificuldade de compor música de celebração, porque geralmente as músicas nascem de um momento difícil que eu tô vivendo. E tem alguma que você pode apresentar pra gente, por exemplo, um pedacinho que ela foi uma oração sua, por exemplo? Tenho. Essa música aqui, inclusive, eu gravei com o Matos Nascimento, ela. Deus de Milagres. Mais ou menos assim, ó. Lembro-me de Davi, que se levantou em meio ao horror, em ruínas, queimaram os seus sonhos cativos, levaram os seus filhos. Que terror! O que fazer em meio à dor, vendo seus inimigos zombarem de ti? Olha essa parte. Saquearam sua família, roubaram os seus filhos. O que fazer agora? Ó Deus de milagres, ajude-me. Eu estou angustiado, é tanta amargura e tristezas que tentam me afastar de ti. Que isso, cara. E essa foi você que escreveu? Essa é nossa. Cara, Thiago Godoy. e como que chamar, como que foi a sensação do Matos Nascimento, que foi uma inspiração pra você, estar do seu lado gravando essa música? Mano, emocionante. Emocionante. Porque, assim, eu o convidei e ele só me fez uma pergunta: qual é a data? Qual? Eu disse: tal dia. Ele disse: pode agendar que eu estarei com você. Legal. Foi isso. E quando ele chegou mais cedo, ele participou da comunhão, ele lanchou com todo mundo. Ele é maravilhoso. E o mais incrível, eu fiquei muito emocionado e tal. E o mais incrível de tudo é que ele tem algo tão dele e tão experiente também que, mano, ele gravou em um take essa música. Um take. E se você assistir, ficou perfeito. Gravou em um take. Cara, eu A não gravação consigo. mais rápida sua. Não, e o mais interessante, ele gravou, tava de carro, gravou e falou: Thiago, tchau, tô indo embora pro Rio de Janeiro, tem um voo amanhã, acho que era 2 horas da tarde. Saiu de noite, viajou a noite inteira de volta pro Rio de Janeiro, pra chegar no Rio de Janeiro e viajar. Que isso, Então, cara. assim, isso foi marcante na minha vida, cara. Assim, o meu professor, a minha inspiração, um cara que eu respeito demais, poder estar ali na minha Sim, gravação, fazendo com maior alegria, gravou uma música minha. sim. E no final a gente gravou Sou Feliz, no final da música Deus de Milagres, a gente gravou um pedaço da música Sou Legal. Feliz, mas foi emocionante. Eu, eu posso definir para você aqui que foi uma das maiores emoções da minha vida gravar Como com que ele. é conciliar ah, as agendas com o culto da igreja local, convites e, e continuar com essa simpatia que eu vejo que, pô, você chegou aqui em Patinga com a gente, muito alegre, comunhão, o tempo inteiro conversando com a gente, e não são todos que infelizmente são assim, sabe? Talvez, não sei, é algo que você tem dentro de você que você pensa assim, de fato, eu sou só um servo e tô aqui para servir.
Qual que é a missão que você carrega, Thiago? O que eu vou falar aqui não significa que eu sou diferente ou melhor do que ninguém. Sim. Mas o que eu vou falar aqui é o seguinte: eu sei de onde eu saí. Eu sei de onde eu vim. Eu sei de querer, de estar em um lugar, em um ambiente, querer receber uma oportunidade de alguém que podia me dar uma oportunidade para me cantar e eu não receber. Eu sei. Eu sei de estar em ambientes onde as pessoas não queriam que eu estivesse. Eu sei. Eu já passei, eu já vivi. Então eu sei como que você espera um sorriso meu. É. Poxa, o Thiago Godoy tá vindo aqui, você espera um abraço, você espera que eu converse com você. Eu sei. E eu não faço isso porque eu quero te agradar, eu faço isso porque eu sou assim. Entende? Então, assim, o que você vê do Thiago Godoy aqui com vocês é o que é o Thiago Godoy. De Mas eu, verdade, né? mas eu sou assim porque eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu passei. Como eu te falei, isso faz parte da marca. Eu sei das marcas que eu já vivi. E eu disse, eu não quero ser assim. Eu vou ser diferente. Onde eu passar, eu quero que as pessoas lembrem de mim. Mas lembrem de mim não pelo cara do cara do altar apenas. Eu quero que lembrem de mim, sabe? Aqui Uau. no podcast, lá no churrasco, lá no restaurante, lá no gabinete com a AP. É isso que eu quero. Porque eu quero que vocês lembrem de mim assim amanhã e falem assim, mano, como foi marcante estar com o Thiago. Não só assim, nossa, o Thiago canta muito. Não. Mas como é agradável estar com o A Thiago. pessoa, Thiago, né? Como é agradável estar com a pessoa Thiago. É isso. Para mim, isso responde. Para mim, isso é uma resposta para o meu ministério, para o meu chamado. E existe uma cobrança, tanto sua quanto do público, em cada show, em cada culto que você participa, né? De entregar o seu melhor. Isso gera uma pressão sobre você? Cara, não gera pressão porque quando você sabe quem você é e você sabe quem flui do seu coração, você não tem cobrança. Porque você só tem cobrança se você não tiver crédito, certo? Mas se você tá transbordando, você não vai precisar ter cobrança nenhuma, porque você só vai fazer o que você foi chamado a fazer. É natural, né? Flui. É natural. Você entende? Ah, se eu for cantar numa célula, vai ser natural. Se eu for cantar no hospital, é natural. Se eu for cantar no altar, é natural. Se eu for cantar em qualquer lugar, é natural. E a Mas não que não tenha aquele friozinho na barriga, né? que não pode deixar de ter, É. que é a dependência. Você prega, você sabe. É. Dá o friozinho na barriga. Se, Pode ser se qualquer lugar. deixar de ter esse frio na barriga, Se deixar de ter esse frio na barriga, tem tá alguma alguma coisa coisa errada. errada aí. É isso aí. Eu sempre pensei isso. E, cara, normalmente o artista de fato ele tem um olhar nos mínimos detalhes. E quando você está escrevendo uma música, existe esse olhar de que essa palavra poderia estar aqui. Eu escrevi ela, mas talvez ela poderia ter sido escrita um pouco diferente, ou ela é escrita uma vez só e fluiu. Geralmente as minhas músicas nascem sem correções, assim, tipo, nasceu Que e fica doideira, cara. aquilo. É aquilo ali. Que doideira. E assim, você acha que existe uma diferença entre um louvor de verdade e uma música só bonita? Uma pergunta complexa, né, mano? Claro que existe. Existe adoração e existe louvor. Sim. Existem músicas que é pra mim. Eu tenho músicas que é pra mim. Só que eu nunca gravei. Esse não é o meu propósito. Sim. É, eu até escolho cantar canções que são mais adoração mesmo, A gente fala verticalizada. isso, a gente fala muito sobre música, que tem músicas antroprocêntricas e tem músicas que são para Deus, para louvor e adoração. Ah, bom, eu não vejo um erro cantar músicas que são para os homens em certas situações. É, vai ter culto que você quer encorajar o jovem, o adolescente, quer encorajar o público a continuar. A gente sabe que a gente passa por momentos difíceis e tá tudo bem.
Só que eu acho que vira um erro, de fato, quando o cantor ele só canta esse tipo de música. E ele esquece de adorar a Deus junto com a igreja. Levar a igreja à adoração. É. Porque igual eu falei, volto a falar, o papel, o nosso papel realmente é conduzir a igreja, né? A responsabilidade do cantor é muito grande, É Thiago. muito grande. É o que eu citei na introdução, que o profeta ele só profetizou quando o tangedor começou a tanger. É muito forte, entende? Davi, o que que Davi fazia também? Demônios eram expulsos através da música dele. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, assim, eu tenho que ter responsabilidade sobre o que eu estou cantando. Ah, Deus me deu um dom e, e eu não pensar sobre o que eu estou cantando, sobre o que eu estou gerando no coração de alguém, porque você concorda que eu ali em cima do altar tá todo mundo me olhando? Sim. Todo mundo me olhando. Esperando algo da sua parte, né? É, Que de eu fato. tô aqui eu tô aqui na Lar Church, uma palavra minha em cima daquele altar ali, eu posso desconstruir é, uma, uma história que o apóstolo Valdir construiu na igreja. Ó, Então, é uma responsabilidade muito grande minha estar aqui. Igual eu falei ontem, é muito bonito você ver seu nome no cartaz. É sua muito. melhor foto. É a melhor foto, é muito bom ter vídeos e pá, tudo isso, mas é uma responsabilidade muito grande ali. Porque o que eu falar ali, eu posso construir ou eu posso desconstruir. Entende? E o que eu cantar ali, eu posso construir algo em alguém que vocês estão construindo sobre adoração e eu construir algo muito eu para alguém. Sim. Então, num discipulado lá, entre o discipulador e a pessoa, vai ter choque. Ah, não, porque eu vi isso, porque o cantor cantou. E aí? Eu, Ah, o cantor falou isso. eu tive um pastor que a pessoa pregava errada, quando ele pegava o microfone para encerrar o culto, ele corrigia a pessoa em cima do púlpito. No mesmo instante. Ele É, falava assim, terça-feira, isso acontecesse no domingo, na terça-feira eu tenho estudo bíblico com a igreja. ali, Sem medo de errar, ele fazia isso. corrigia, né? Sabe o que que eu penso hoje, cara, assim, de verdade, assim? Esse setor, né, do pastor Sim. antigo, é, eu acho que de forma sábia, com sabedoria, eu acho que está faltando no nosso meio exatamente essas correções. É. Entende? Tá ficando muito aberto, né? Sabe, tem que haver, cara, tem que ter para as coisas ficarem corretas. Cara, tem uma pergunta que eu separei, ela é bem polêmica, mas é bom ouvir o seu posicionamento a respeito. Música secular. O que que você pensa a respeito da música secular? Eu penso que ela não deve ser consumida. Eu penso. E nem base pra nada, pra nenhum tipo de música. Porque quando a gente fala de música, eu toco violão e eu toco contrabaixo. Quando a gente vai estudar, a gente estuda ritmos. E quando a gente fala de ritmo, eu falo de rock, hip hop, funk. Funk é um ritmo. Mas que hoje ele tá do jeito que tá, mas ele é um ritmo. É, e aí, quando a gente fala, por exemplo, que eu vou cantar, vamos falar uma harpa cristã aqui, né? Antigamente a gente Aham. cantava muito. Sim. Se você trocasse o ritmo daquela melodia para um ritmo de funk, para um ritmo de rock, os pastores já ficavam com a pulga atrás da orelha. Aí música secular. A música secular tá mais ligada à letra ou ao ritmo, de fato? Letra. Para mim é a letra. E quando a gente fala de letra, por exemplo, que isso são coisas que a gente sempre ouve. Essa letra não fala nenhuma besteira, ou não fala de demônio, diabo, ela fala de amor, fala de paz. Qual que é o seu pensamento a respeito disso? Ó, eu sou goiano e minha mãe, meus antepassados, ouvia muito o sertanejo raiz. Sim, O sertanejo raiz não tem nenhuma palavra ali sexualizada, sim. não tem uma pornografia, não, não, não tem uma letra falando sobre traição, nada, nada disso.
Pra mim, assim, a música que ela é pura é a sertaneja raiz. Sim. Pura. Por conta dessa, realmente, da pureza Sim. que existe na letra. Fora isso, fora essa parte, aí já deturpa, cara. Aí já deturpa. Porque aí se a gente for falar aqui, a gente vai falar de um monte de coisa que não convém falar. É só a definição mesmo. Eu acredito que a música, ela tem poder, Isso. entende? A música, ela tem um poder. Você falou no início do podcast. Ela toca a alma, o corpo e o espírito. Então, tanto a música cristã quanto a música secular. Se essa música secular é vulgar, mano, ela vai atingir a criança, o adolescente, o jovem, o jovem adulto, o adulto. Você se torna parecido com aquilo que você adora, né? Você se torna parecido com isso. Então, assim, eu acredito que o máximo que você puder evitar de consumir é melhor para você. Qual que é o conselho que você daria hoje para um jovem que está iniciando o seu ministério, sua carreira como cantor? O que O você gostaria que tivesse te dado lá atrás? conselho que eu dou a esse jovem é que ele se separe para Deus. Se separe para Deus. E um conselho também que eu dou para os jovens. Vocês, principalmente hoje, século XXI, vocês estão sendo tentados agora, nesse exato momento, a serem promíscuos, a serem pornográficos. E a armadilha de Satanás para a juventude é fazer com que essa juventude tenha vícios e o vício não é apenas droga, é um pior. É vício, pornografia. O conselho que eu dou para o jovem: se separe para Deus. Porque você se separando para Deus, Deus vai te separar para Ele. Uau. E Deus separando você para Ele, esquece. Porque Tem quando nada que se Deus segura. quer te esconder, ninguém te acha. Mas quando Deus quer te mostrar, Quem se esconde? ninguém te esconde. Esse é o meu Uau. conselho. Cara, vamos falar um pouquinho pra gente caminhar pro final sobre suas músicas autorais. O que você tem escrito agora? Quais que são os projetos que estão vindo? Cara, eu lancei uma música, ela não é minha, mas é uma versão, e eu lancei ela agora dia 17. É uma Vida aos Sepulcros. Posso cantar? Pode, à vontade. Ó. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio, me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Você tá doido. Essa é uma das, né? Essa é uma das. Confio em Deus também. Ó. Sou de Jesus, seguro estou. É minha ajuda em meio ao fogo, nunca falhou. Pois o seu sangue minha alma limpou.
Seu sacrifício no Calvário me resgatou. Confio em Deus, meu Salvador, que jamais falhou e nunca falhará. Confio em Deus. Rapaz. Agora, eu vi que tem uma produtora por trás ali também. Tem uma produtora. Que é responsável, acho, pelas suas agendas, provavelmente, sim, pelas sim. gravações, né? Isso. Como que hoje, como que foi talvez no início, entender que de fato você conseguiria ter um negócio, né? Ser um músico ali, artista, e também ter esse ministério como adorador. Em algum momento você teve talvez uma crise ou um conflito e pensar assim, eu tô misturando muito negócio com ministério? Cara, sempre foi conflitante. Sempre foi. Porque assim, eu acredito que eu tenho um investimento. E o investimento é muito caro. Sim. Para você investir, para você fazer música, para você fazer um audiovisual, é muito caro. Sim. Você investir num produtor, é muito caro. Tem um investimento. E você lança essas músicas e você quer que as pessoas ouçam. Claro. Você quer que as pessoas escutem, você quer que as pessoas venham ser ministradas por essa canção, esse é o propósito. E você tem família, mano. Eu tenho família. Hoje eu casei, eu tenho família. Então eu preciso viver e levar o leite, levar o mel para minha casa. E esse foi um grande conflito, porque igual eu te falei, eu me separei para Deus. Então, eu não presto para mais nada, eu só presto para adorar a Deus, Amém. eu só presto para fazer isso aqui, cara. Então, assim, eu me separei para isso. Então, assim, e eu acho que eu não estou prostituindo algo que eu me separei para fazer. Sim. Então, eu acredito que eu sou digno de viver assim, viver dessa forma. Uau. Então, e essa parte de escritório é mais organizacional. Para Uhum. organizar a minha agenda, Sim. para organizar minhas Não, logísticas. virou uma loucura, né? Virou uma loucura. Então, essa parte do escritório é para organizar tudo isso. Sim. Não é, ele tem um escritório para cobrar valores gigantes aí. Não. São coisas que são organizacionais, de logística, Sim. para organizar a minha vida e tal, tudo isso. Show. Normalmente eu termino o podcast pedindo a pessoa para deixar um recado para o pessoal que tá em casa, que tá assistindo. Normalmente essa mensagem vem sempre falada, mas eu não posso deixar de pedir para você passar essa mensagem cantando, né? Amém. Pra gente poder encerrar, talvez uma música autoral ou uma música que você acredita que vai tocar essa pessoa que tá assistindo esse podcast agora. Vamos? Vou cantar aqui, ó. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É uma música que eu vou cantar hoje lá na igreja. O Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Seu amor dura para sempre. O Senhor é bom. Prove e vede que o Senhor é bom. A Bíblia diz: prove e vede que o Senhor é bom. Você que está assistindo esse podcast agora, nesse momento, não sei se está assistindo de manhã, à tarde, à noite, pela madrugada, não sei. Mas o Senhor está com você agora aí onde você está. Prove do Senhor. E quando você provar, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e o mais Ele tudo fará. E assim fazendo, você vai provar e vai saber que o Senhor é bom. Você tá doido? Tu nunca pensou em ser locutor, não, cara? Não. Vozeirão, que isso? Rapaz, cara, muito obrigado pela sua Poxa, presença, obrigado, Thiago. André. Poxa, eu que É uma agradeço. satisfação te receber aqui, conhecer mais a sua vida, dos seus projetos. E a minha oração é para que o Senhor continue te abençoando, Amém, meu abençoando a Deus. sua casa, guiando seus passos e Amém, te André. usando, não só no Amém. Brasil, mas nas nações. Amém, Que é André. isso que Allah acredita, que a gente Amém. pode tocar nações. Amém. Obrigado pela humildade, obrigado pela simpatia. Foi um prazer enorme te conhecer aqui, Prazer é de todo meu, verdade, cara. tá? Tá no Arca Podcast aqui. Eu declaro Arca Podcast, Brasil todo, as nações. Amém. Eu sei que cada um que sentar aqui, que já sentou, que vai sentar, as mensagens aqui vão alcançar corações. André, continue. Sabe, você é um cara disruptivo, você é um homem ousado e Deus ama pessoas assim. Amém. Continue é, cavando cada vez mais fundo as estacas da tua Amém. tenda, viu? Porque o que Deus tem para fazer, Ele tem pressa. Amém. Glória a Deus. Amém. E para você que assistiu até aqui, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa continuar te abençoando. Eu te convido a deixar os seus comentários. Eu vou deixar as redes sociais do Godoy aqui. Vou deixar aonde você pode encontrar ele nas plataformas, Spotify, YouTube. Tem mais alguma coisa que a gente consegue? Rapaz, todas as plataformas Tudo que digitais tiver aí, aí de tudo aí de música, música, tamo junto. vou deixar tudo aqui. Vou pedir o link de cada um para você poder encontrar ele, deixar também da produtora, caso você queira levá-lo para sua igreja, tá? Mas antes de encerrar, eu quero perguntar uma última coisa que eu gosto muito, que eu gosto de encerrar dessa jeito. Se hoje fosse seu último dia e você tivesse que deixar uma mensagem ou um legado, qual que seria esse legado? Não coloque um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Uau, muito obrigado. Se inscreva nesse canal, ative as notificações para você ficar por dentro de todos os episódios. E até o próximo episódio.